termo nosfera ele já vem sendo elaborado desde o final do século XIX. Né? Ela não é uma ideia exclusiva do Teilhard de Chardin, apesar de eu ver nele, né, a pessoa que melhor, né, mais belamente trabalhou esse conceito. Mas a gente tem também outras duas grandes pessoas, né, dois grandes seres humanos que trouxeram contribuição nesse sentido. Um deles foi o matemático Édouard Leroy e o outro foi o geoquímico Vladimir Vernadsky. Eles deram grandes contribuições para o estudo da nosfera. Então, vejam só, um padre e paleontólogo jesuíta francês, um matemático, né, também creio francês, e um geoquímico russo. Né, pessoas de culturas diferentes, formações diferentes, vidas diferentes, né, eles conseguiram se antenar com esse fenômeno. O que mostra que não se trata aqui de uma questão de um interesse particular, algo local. Então, essa capacidade, né, dessas pessoas perceberem isso se deve à intuição. Né? Elas não ficam, elas podem se usar do seu intelecto, né, a sua razão, para depois sistematizar, mas o que permite elas terem acesso a uma coisa tão fantástica como o conceito de nosfera, né, o seu significado, a sua dinâmica, sua evolução, é justamente a faculdade intuitiva. Né? E o trabalho desses três grandes se deu entre 1927 e 1955. A gente pega o segundo quarto do século XX. E é interessante também aqui perceber que a nosfera ela não parte de uma ideia religiosa. Ela não parte da religião. É algo científico, né? E as evidências para isso se tornam a cada ano mais visíveis por qualquer pessoa. Inclusive, Vernadsky era ateu. Ele era ateu e ele advogou, né? Ele estudou, né? A nosfera, admitia a sua existência e foi estudando ela. Vejam só que interessante. E Teilhard, o legal é que ele teve uma visão mais completa. Ele integrou esse pensamento, né? A ciência e a religião, associando harmonicamente esses opostos. Mas é interessante perceber que o próprio materialista acaba, se ele for sincero, ele acaba chegando a algo, né, que futuramente, com o seu desenvolvimento, vai levar a um espiritualismo, né, ou melhor dizendo, a um monismo absoluto. Então, a gente tem coisas aí que revelam que não se trata de um tópico de uns pessoal, né, espiritualista que fica lá no Kumbaya ou de uma igreja. Não, se trata de algo sério, que tem a ver com a vida da pessoa. O Teilhard, ele tem uma coisa legal que a visão dele é teológica, né? Ele diz que essa nosfera vai se desenvolver até tal ponto que ela vai culminar num ponto ômega, que seria uma integração com Deus, né? Uma fusão completa. Seria a consciência mística unitária, usando a terminologia do Pietro Baldi. A gente teria essa nosfera, a gente teria ainda uma esferas superiores, né? Mais refinadas, a logosfera, podemos ver, a cristosfera. As palavras, dependendo da forma de classificar, podem variar de um autor para o outro, mas a gente percebe que esse salto, né, a partir desse salto, a gente vai desmaterializar cada vez mais a coisa. Né?
E essa visão ela ainda está muito além da realidade presente, né? Apesar dessa transição já estar se dando. Então, é engraçado que a mudança vai ocorrendo e as pessoas não percebem o que está acontecendo. E depois de anos, né, em termos de indivíduo, ou séculos, milênios em termos de civilização, a pessoa olha para trás e compreende o que aconteceu. Dificilmente vocês vão encontrar um indivíduo sintonizado com o momento presente. As pessoas estão ancoradas, né, com bolas de ferro no passado, vendo o presente como uma mera extensão na mesma dimensão desse passado. Não à toa as coisas não andam para frente. Com essa mentalidade, não vão andar mesmo. Então, é interessante perceber essas coisas. Eu pesquisei, né, rápido na internet, quando eu estava produzindo esse texto, eu tinha ideia, só que eu só queria pesquisar para ver se alguém falou igual, né? Não pesquisar no sentido de me fundamentar, que nem esses acadêmicos, né? Eu não funciono dessa maneira, né? Então, pesquisando rapidamente na internet, eu vi, né, conforme eu esperava, que essa nosfera, na verdade, ela surge da fusão, né, da intersecção de 3 visões de mundos já aceitas no presente. A visão cósmica, a visão ecológica e a visão computacional. Então, não é como a nosfera não é um elemento novo aqui, mas é um resultado da fusão harmônica e profunda desses 3 elementos que já são admitidas pela mente racional, o intelecto, né? Consciência de superfície. É só uma questão de percepção, como eu sempre digo. E daí, lendo um pouco, né, o que eu escrevi, eu digo, o que é interessante na visão de Teilhard é que ele aponta para os conceitos ditos, implícita ou explicitamente, por sua voz, em A Grande Síntese, através da mediunidade inspirada de Ubaldi. A de que, abre aspas, a evolução é uma luz iluminando todos os fatos, uma curva que todas as linhas devem seguir. Fecha aspas. Ele afirma que a evolução não cessa na humanidade. Ao contrário, sugere que algo mais grandioso está prestes a vir quando a humanidade se unir numa escala global. Quando a humanidade se unificar, a nosfera vai ter atingido, né, seu estágio estável, e daí ela vai poder se desenvolver profundamente, dando origem, posteriormente, a outras esferas inimagináveis, hoje em dia, para nós aqui. Então, existe tudo isso, né? Eu convido vocês realmente a investigarem a respeito disso. Não só lerem o texto que eu produzi, mas irem atrás das referências que eu cito e de outras referências que falem a respeito dessas questões, para que fique claro, né, que o que está sendo dito aqui não é uma coisa particular, né, uma coisa que só diz respeito a mim aqui que estou falando. Não, isso é para a felicidade de todos nós, né? Isso é a verdadeira verdade libertadora, né? Um dos aspectos dela. Então, tem muita coisa a respeito disso. E essa nosfera seria essa mente pensante, né? Uma sintonização coletiva que vai gerar uma cultura nova. Então, essa cultura nova vai nos dar os meios de nós conseguirmos resolver os problemas que até hoje são insolúveis e que não serão resolvidos com o intelecto, com tecnologias, com a intensificação do crescimento econômico, né? Na verdade, isso está nos levando à catástrofe. Então, nós precisamos isso. Nós devemos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, né? A gente precisa fazer um movimento ascensional.
Mas para isso a gente precisa de abertura, né? Você se abrir para coisas novas é pré-requisito, né? Uma pessoa que não se abre para as forças da vida, ela tende a morrer lentamente. Vocês já viram uma pessoa moribunda, né? Uma pessoa que está cada vez mais definhando o organismo, enquanto ainda vivo, organicamente? Já viram? E se viram ao vivo, né, a pessoa deve saber mais fortemente, né, sobre o que eu estou falando. Então, a humanidade, hoje em dia, ao negar tudo isso, ela está definhando, assim como uma criatura moribunda, né, em decomposição. Apesar de ainda se mexer e tudo, ela está definhando. Porque ela se fechou, ela quer se fechar completamente para as forças da vida. Ela quer se desalinhar da lei suprema, achando que essa lei seria mais uma bolinha no mar de bolinhas. Ela, tendo uma visão errada da coisa, né, o olho mau, como Buda diz, né, não vê com clareza o que está acontecendo, se fecha e assim vai morrendo lentamente. E daí todo mundo vai se sufocando, né? Fazendo festinhas, contando piadas, dando uma de espertos, né? Ignorando pessoas, procurando se iludir, se entupir de barulhos e por aí vai, né? Acreditando em coisas restritas, né? Em visões de mundo restritas, né? E todo mundo vai indo nessa, todos juntos e caminhando cada vez mais comprimidos e cada vez mais próximos de um penhasco. Então a humanidade está fazendo isso, né? E tem pessoas que querem fugir disso, só que ainda não sabem como. E às vezes caem em equívocos que acabam deixando elas mesmas numa situação não muito diferente, né? São os pseudo-espiritualistas, os pseudos livres, né? As pessoas que se julgam livres, mas de fato não são. E coisas do tipo, né? É preciso que a pessoa enxergue isso e saiba qual é o seu caminho e vivencie, tenha a coragem de vivenciar isso para que ela comece realmente a caminhar e servir de farol para a humanidade. As pessoas precisam se tornar faróis, precisamos de faróis, porque muita gente está perdida. Então, com isso, a gente termina, né, essa breve exposição sobre a nosfera. Quem desejar conhecer mais a fundo a respeito disso, eu recomendo a leitura do texto, busca de referências, tem muita coisa no YouTube. Eu gosto muito de um canal chamado Poder do Eu Superior. Se vocês digitarem Poder do Eu Superior Nosfera, vocês vão encontrar um vídeo muito interessante que fala a respeito disso. É um canal realmente interessante, esse canal que eu citei aí. Ele tem muita coisa interessante. Acho que junto com o canal do Mário Schweder, né, são os dois canais em língua portuguesa que são mais fascinantes para mim, até o momento, né? Mas é isso. Então, com isso a gente termina, né, essa breve exposição e a gente se vê no próximo encontro. Saudações fraternas a todos vocês.